Bom dia, meus amores. E aí, como estão? Corrigiram a atividade da semana anterior, viram o gabarito, corrigiram o que acharam, foi bem tranquilo, né? As questões estavam bem claras, vocês tiveram muita dificuldade? Acredito que não. Bom, agora nós iremos dar continuidade à nossa atividade do sistema solar, certo? Nessa semana. Então, nós vamos relembrar o que criou o nosso universo, como ele foi criado. Nós vamos relembrar este conteúdo que nós já vimos em sala, mas eu quero relembrar com vocês como surgiu o universo, como que foi realizadas as teorias, porque não houve apenas uma teoria, correto? Então vamos lá para mais uma aula nossa. Boa aula e saudade de vocês, meus amores. Um grande beijo. Bom, galerinha, a primeira teoria que nós veremos vai ser a teoria do Big Bang. O universo teria surgido de uma grande explosão cósmica. Mas como que essa explosão aconteceu? Essa explosão aconteceu pela união de algumas partículas atmosféricas. Lembra que eu mostrei para vocês lá no lab, com um vídeo que houve a união de vários tipos de partículas e essas partículas com as suas energias, porque tudo tem energias, acabou levando à explosão. Quem foi que criou essa teoria foi Albert Einstein. Ele que iniciou esta teoria. Na época, Albert Einstein foi considerado louco, porque ele era um físico muitíssimo inteligente. E ele levou essa teoria para a ciência. E ele foi mostrando pela física que a Terra tinha surgido do Big Bang, da explosão dessas partículas, da expansão do universo. Só que a explicação, na época, ela não tinha sido aceita. Ela foi ser aceita depois que Albert Einstein morreu. O Albert Einstein, ele nasceu em 1879 e acabou falecendo em 1955. Então, ele faleceu e a teoria dele não tinha sido aceita. Mas teve outros seguidores que continuou com essa teoria. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos muito curiosos, nós queremos saber. E havia uma curiosidade também de outras áreas, não envolvendo apenas a ciência, não envolvendo apenas a física, não envolvendo apenas a química, mas envolvendo a curiosidade de a parte religiosa, filosófica também. Então envolvia outros tipos de ciências, porque a filosofia e a religião também entra como uma ciência, correto? Então vamos ver quem deu continuidade após Albert Einstein ter iniciado essa pesquisa, porque ele não conseguiu dar continuidade, chegar à conclusão final sozinho. Então teve outros seguidores de Albert Einstein. Einstein iniciou-se essa teoria, foi considerado louco na época, mas houve seguidores dele que foi atrás dessa teoria, foi pesquisar a partir da teoria dele e foi surgindo o que nós vamos ver mais para frente.
Então, o que ocorreu? Ocorreu que Albert Einstein iniciou a pesquisa. E aí, ele, como eu já disse, ele foi considerado louco naquela época. Porque naquela época as pessoas não aceitavam que, se não fosse comprovado, se não fosse visto a olho nu, né? Você era considerado louco, bruxo, qualquer coisa, menos um cientista. Então, hoje nós sabemos que ele estava correto. Então, houve uma explicação mais aceita entre a comunidade científica, que é baseado na teoria da grande explosão, né? Que é o Big Bang, que foi a continuação da teoria de Albert Einstein. Só que quem deu continuação à teoria relativa do físico foi dois astrônomos, Edwin Hubble, que ele nasceu em 1889 e faleceu em 1953, quer dizer, ele trabalhou junto com Albert Einstein na mesma época, e Milton Humason. Só que Milton Humason que deu continuidade, porque ele nasceu em 1991 e faleceu em 1972. E a teoria, ela não foi simplesmente anunciada, oficializada naquela época, como eu já disse, ela não foi aceita pelos cientistas, certo? Então, esses três cientistas da época, eles foram e demonstraram que o universo surgiu do Big Bang e que o universo ele não estava parado. Por quê? Porque a teoria, lembra que eu comentei com vocês que a teoria para as pessoas é que o Sol girava em volta da Terra. Então, a Terra era centrada e o Sol girava em volta da Terra. E depois que Albert Einstein veio com essa história, com esse surgimento do Big Bang, ele demonstrou que não, que é o contrário. Que o centro é o Sol e não a Terra. Que a Terra gira em volta do Sol e em volta de si mesmo. E que também o universo ele está em movimento, ele não está estático, ele não está parado, ele está em constante movimento, em constante expansão. Como assim, Pro? Ele está se expandindo, ele está se alargando. Então, o universo ele jamais vai estar parado, correto? E aí, houve essa teoria da mistura das partículas subatômicas. O que é subatômicas? São partículas explosivas, são partículas que houve a explosão. Por causa dessas partículas que houve o Big Bang, correto?
E a teoria só foi aceita cientificamente em 1948, quando o cientista russo e George Gamow, em 1904, quando ele nasceu em 1904, faleceu em 1968, e o padre e astrônomo belga Georges Lemaitre, que nasceu em 1894 e faleceu em 1966. Então, ela só foi aceita a partir de 1948, certo? Pelos cientistas, essa teoria. Então, foi uma teoria bem resistente para ser aceita pelos cientistas. Foi uma teoria que foi muito trabalhada, porque houve muita resistência dessa explosão das células atômicas, correta? Bom, o nosso universo, como eu disse, ele está em constante movimento, ele está em constante expansão. Mas como é que nós não sentimos este movimento? Nós não sentimos este movimento por uma causa. A causa do quê? Que nós já falamos bastante sobre isso. Por causa da gravidade. A gravidade não permite que nós sentimos a Terra se movimentando, certo? E então, o que ocorre? A gravidade que segura. E quando aconteceu a explosão, houve o quê? Um resfriamento, porque quando houve essa explosão do Big Bang, houve o quê? Houve uma alta temperatura. Então, quando houve a explosão, imagina você pegando alguma coisa pegando fogo. É a mesma coisa que ocorreu no universo. A explosão foi tão grande, que houve parecia uma coisa que estava pegando fogo. Então, o que acontece? Nisso, o universo expandiu. O universo, cada planeta foi para um lado. Ele se espalhou. E é por isso que hoje nós temos tanta distância entre um planeta e outro. Só que o que aconteceu? Durante muitos anos, os planetas ficaram frios. Por quê? Porque houve também o levantamento de uma nuvem de poeira. Porque não foi de um dia para o outro que essa temperatura caiu, não foi de um dia para o outro que voltou ao normal o universo, foi milhares de anos. Então, além de ter essa expansão, houve a mudança de temperatura, de uma temperatura muito quente para uma temperatura mais fria. Lembra que nós vimos isso daí na aula, que eu mostrei um vídeo para vocês demonstrando isso, que a temperatura acabou se modificando por causa da explosão, que houve um Big Bang que mudou a temperatura em relação a isso. Então, a temperatura acabou mudando por causa disso, por causa da explosão. Porque as moléculas acabaram explodindo como se fosse um gás, e é um gás, a união das partículas se explodiram e aumentou a temperatura. Depois de muitos milhares de anos, a temperatura acabou esfriando. E depois de milhares de anos é que a Terra voltou a chegar à temperatura que nós podemos viver hoje, correto?
Bom, nós vimos a primeira nossa teoria. Depois que houve essa explosão, né, no nosso universo, os planetas eles se afastaram um do outro, então eles não estão mais tão próximo do Sol, não estão tão próximo um do outro. Então aí foi criado o quê? O nosso sistema solar. O nosso sistema solar é formado do quê? Ele é composto por 8 planetas, mais 5 planetas anões, corpos celestes, que são os asteroides, meteoros, planetas, cometas e satélites. Localiza-se na Via Láctea. Quando eu falo de Via Láctea, porque eu deixo bem claro, Via Láctea, sistema solar, porque o universo é infinito. Nós temos vários sistemas no nosso universo. Então, a Via Láctea é apenas um pedacinho, é uma estrelinha dentro do universo. Então, quando eu falo de universo, ele é muito gigantesco, ele é muito sem fim. Lembra de um vídeo de curiosidades que nós vimos no Lab, que mostra que é apenas uma estrelinha no nosso universo, é apenas um pontinho a nossa Via Láctea perto do universo, de tão grande que é o nosso universo. Então, existem várias vias, a nossa Via Láctea, existem vários sistemas. E o nosso sistema solar. Por que o sistema solar? Porque nós temos o Sol para nos iluminar. O Sol é um astro, certo? Então, nós temos, relembrando, 8 planetas, que nós vamos ver na próxima aula, o nome dos planetas e cada sua função, as suas características. Nós vamos iniciar, retomar esse conteúdo. Nós temos mais os 5 planetas anões, os corpos celestes, que são os asteroides, meteoros, cometas e satélites. Nós temos quem mais? Os astros, que é a Lua e o Sol, né? Nós estamos localizados numa Via Láctea, e a sua formação do sistema solar foi em torno de 4 bilhões e 7 milhões de anos. A sua origem foi feita. Nossa, tudo isso, sim, como eu te disse, é muito tempo. Ele não é formado de um dia para o outro. É muito cuidadosamente. A nossa natureza, ela vai fazendo as coisas muito devagar, mas sempre perfeitamente, muito com equilíbrio. Então, ela faz sem pressa, para não prejudicar nada. É tudo muito equilibrado. Então, existe há muitos e muitos tempos, correto? Contudo, na natureza, hoje já se discute uma outra teoria, que nós vamos ver no próximo slide. Bom, meus amores, hoje nós, além da teoria do Big Bang, como eu já expus para vocês, nós temos a teoria da teoria nebulosa solar. O que é essa teoria? É uma teoria que ainda é bem questionada. Por quê? Porque o Big Bang explicou muito bem o seu surgimento. Eles foram bem claros, vários cientistas foram, estudaram, tiraram todas as dúvidas de outros cientistas, esclareceram tudo que tinha que esclarecer, então não ficou dúvidas como foi o surgimento da nossa Terra. Mas apareceu outros cientistas que veio formular essa teoria e questionar a teoria do Big Bang. Então ele quis lançar uma nova teoria. E essa origem ela é questionada hoje pela ciência ainda, que não é uma teoria que satisfaça que nem o Big Bang, que responda a todas as perguntas do nosso universo. Por isso que o Big Bang ainda é a nossa teoria oficial. É a teoria que nós aceitamos como, os cientistas aceitam como a teoria oficial da criação do universo. Mas quem formulou inicialmente essa teoria? Foi formulada por René Descartes,
no ano de 1644. Só que, ao passar do tempo, ele foi sendo reformulada. Como assim reformulada? A mesma coisa que aconteceu com o Big Bang. Vieram outros pesquisadores que gostam dessa teoria, defendem essa teoria e vão estudando em cima dessa teoria, vão pesquisando, então vai surgindo novas curiosidades, vão surgindo novos desafios. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Não, eu não concordo com a tal teoria por causa disso. Mas o que pode ser modificado? Por que surgiu tal coisa? Então, aí ela foi reformulada, ela foi modificada por Immanuel Kant em 1775 e em seguida, logo em seguida, por Pierre-Simon de Laplace em 1796. Então, você percebe que é uma teoria que ela foi formulada e sempre ela está sendo reformulada. Então, ela supõe que, hipoteticamente, o Sol formou-se a partir da rotação de uma nuvem, que ao se contrair com a influência da gravidade, então, quando ela se contrai, o que é se contrair? Se juntar com a influência da gravidade, aumentou sua velocidade. Então, entrou em um colapso. Então, o que ele quer dizer? É muito parecido com a teoria do Big Bang, certo? Assim, o Sol formou-se devido à concentração central dessa nebulosa e os planetas formaram-se a partir de remanescentes de nuvem molecular. Como nós já tínhamos visto também em um vídeo, que eles alegam que o Sol é formado por gases e que os planetas também são formados por gases e moléculas. Só que nós já vimos que alguns planetas eles são sim formados por gases e outros não. Outros são rochosos, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, será que essa é a melhor teoria? Aí eu deixo uma questão para vocês pensarem e repensarem, certo? Por quê? Porque será que o Sol ele é ele tem essa luz por causa de gases, por uma nuvem de gases que a gravidade pressionou? Será? Essas são perguntas que eu te deixo, porque quando você quer ser um cientista, quando você quer ir para a parte da ciência, tem que ter curiosidade, você tem que pensar um pouquinho, certo? Então, essa teoria, ela foi aperfeiçoada e em muitos momentos ela foi reformulada. E o que acontece? Por este motivo, ela teve essa reformulação, há muitas dúvidas. E continuando no baseado do fato do Sol e dos planetas terem sido formados quase simultaneamente, porque ela alega que os planetas surgiram junto com o Sol. Então, pelo menos a nuvem ela criou ao mesmo tempo que foi o Sol simultâneo, já foi criados os planetas ao mesmo tempo. Será que isso daí seria possível? Para a teoria, o Sol teve sua formação no centro da nebulosa. Os planetas que se formaram nas regiões mais externas, onde a temperatura é menor e as substâncias voláteis, então se condensam, certo? Então, pessoal, eu deixo uma questão para vocês pensarem, além das que vocês vão responder, uma questão para vocês pensarem. Será que essa segunda teoria, ela daria conta de responder todas as questões que a primeira do Big Bang respondeu? Porque a teoria do Big Bang, querendo ou não, ela responde que houve com a explosão das moléculas, né? Houve do aquecimento ao resfriamento. Houve que com esse resfriamento houve o quê? Uma nuvem de poeira que se levantou-se muito e com essa nuvem de poeira entrou-se a extinção dos dinossauros, da época dos dinossauros. Por quê? Porque os dinossauros entraram em extinção por falta de alimentação, que não houve luz solar para nos alimentar. Lembra que eu já comentei com vocês em sala? Então, relembrando isso, essas questões estão sendo claras nessa segunda teoria? Será que os cientistas já têm essas respostas para essa segunda teoria? Ou ela está incompleta ainda?
Vamos pensar, vamos refletir um pouquinho sobre essas questões, certo? Deixei algumas questões para vocês responderem e, meus queridos, a nossa aula fica por aqui hoje. Uma ótima semana e até semana que vem e boas atividades. Um grande beijo.